Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024 versão com 5 lugares. Se você não faz muita questão de 7 lugares, 5 lugares é uma boa opção para você. Quero mostrar esse carro com todos os detalhes que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão, Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem autônoma e também ACC, uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio com um sistema Harman Kardon. E também no seu interior, um sistema de som JBL com muita qualidade e 11 alto-falantes e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV, aqui partindo dos faróis que saem da sua lateral vindo até a frente. São um sistema de iluminação em LED, essa parte com esse filete que faz o contorno vindo até o final do farol, que é a parte com DRL diurno, e também acendimento automático e canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo. Todo esse detalhe em black piano que realmente realça a parte interior do farol. Aqui nós temos toda essa moldura cromada que envolve toda a parte do farol. Mais abaixo na parte do para-choque nós temos esses vincos bem aparentes, onde fica localizada essa peça com o detalhe em black piano com efeito colmeia, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. Tem também sistema com a parte de alerta de sensor de estacionamento dianteiro, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior. Mais abaixo também nós temos a luz de condução diurna em LED, que também é a luz de indicação de seta. Quando você acende, ela vai ficar com o acendimento progressivo. Aqui à frente temos um bumper frontal com esse detalhe prata e a abertura de ar aqui das grades inferiores com um detalhe em preto fosco. Mais acima, a sua grade superior com todo esse detalhe em black piano e as aberturas, onde fica localizada a câmera 360 graus e também nós temos o logo translúcido, onde temos os radares aqui com sensores do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem autônoma, ACC e depois outros detalhes que eu vou mostrar para vocês lá no interior do veículo. Mais acima, parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema no capô, esses vincos bem aparentes vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior ao modelo. Ele é um 4 cilindros em linha duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades, que teve uma atualização e vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi o turbo intercooler, que foi posicionado mais à frente com um torque de 50,9 kg força-metro. Outra atualização também no modelo foi referente à legislação do Procon VL7. Foi instalado o filtro DPF, ele filtra as micropartículas do diesel de uma forma automática ou por um botão que você aciona no painel e não tem a necessidade do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão de entrada do modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica, também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam
pelas rodas. Ela tem essa pintura cinza metálica, os vincos bem aparentes, a porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe prata e preto fosco, para facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto. Para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo. Aqui na caixaria de roda já temos todo esse detalhe em preto fosco e esses vincos na parte lateral que fica bem aparente. Também um contorno com um vinco aqui da primeira porta até a segunda porta e mais acima, aqui abaixo do retrovisor, um outro vinco que atravessa todo o carro até chegar à parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco e essa parte de baixo do retrovisor também. Rebatimento automático dos retrovisores, também indicador de seta, câmera 360 graus e sensor de ponto cego com sensor de alerta de tráfego cruzado. Aqui mais acima a cor predominante do veículo, que é um preto metálico Atitude, e aqui na parte da porta temos os puxadores aqui com um detalhe cromado da maçaneta e também esse detalhe que faz toda a volta pelo carro, que é uma marca já registrada da SW4. Temos também essa parte aqui da coluna B em preto fosco e no teto essa parte com um cinza metálico. Na parte aqui do segundo eixo tem todo também esse detalhe em preto fosco e aqui na terceira coluna essa parte aqui, o detalhe em black piano e toda a parte envidraçada que realmente fica bem aparente e esses vincos na parte lateral. Agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do modelo. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Toda essa peça aqui que atravessa todo o para-choque traseiro com um detalhe em preto fosco, mais acima as lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui em LED, essa moldura em black piano que faz a volta em toda a parte da lanterna e essas saliências, como vocês podem ver, que realmente fica bem marcante. A inscrição SRX Toyota SW4, o logo e esse friso todo cromado que atravessa a tampa traseira, que realmente fica bem marcante. Esse vinco que contorna a tampa traseira, já essa peça e essa outra aqui são acessórios genuínos que podem ser instalados numa concessionária Toyota. Não acompanha o modelo de série. Aqui nós temos limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado e antena Shark Fin no teto, que realmente traz um destaque. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, você aperta esse botão que está aqui ao centro, ela faz a abertura automática, trazendo muita comodidade. Essa é uma opção com 5 lugares e capacidade de porta-malas para 500 litros. Então você tem essas esteiras aqui para estar cobrindo as bagagens se necessário, iluminação halógena, também tomada 12 volts aqui no canto, kit de ferramentas que você pode fazer a utilização e os ganchos do lado esquerdo e direito que você pode fazer a utilização. O sistema de som JBL com 11 alto-falantes, subwoofer, fica posicionado aqui na tampa traseira, que tem esse detalhe em preto fosco, a alça e também o botão para fazer o fechamento. E ela tem sistema anti-esmagamento. Se você esbarrar na porta, ela vai parar automaticamente o fechamento. Câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Nós temos quinta roda, você pode estar fazendo o uso se necessário. E também ela utiliza a parte de engate, capacidade de carga para 3,5 toneladas. Assistente de reboque com frenagem, com a parte da opção, uma frenagem mais brusca, ela vai dar um alerta também sonoro e o detalhe com assistente de ventos laterais. Isso traz muita segurança para você que está utilizando o modelo. Tem também lanterna de neblina para trazer mais visibilidade ao modelo e no teste de colisão Latin NCAP ela conta com 5 estrelas no total e 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros, começando pelo entre-eixo. Ela tem 2,74 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e tem o estribo para facilitar para que você suba no veículo. Praticamente aqui ó, ainda sobram 4 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto é cinza com as alças ali no teto,
saída de ar-condicionado tanto do lado esquerdo e direito aqui para a segunda fileira, iluminação em LED e você consegue controlar o fluxo do ar-condicionado, modo automático, ou tá desligando o ar-condicionado. Isso é bem legal e traz muita comodidade. Temos aqui o gancho com capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, portas revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Esse detalhe também prata, com esse nicho e uma tomada 12 volts que você consegue também fazer uma utilização, realmente fica bem interessante. Revestimento do banco em couro com essa parte mais lisa e já aqui ao centro é todo pontilhado. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos, apertando o botão aqui. Isso traz muita comodidade também, facilita ir viajando com 4 ou 3 pessoas no modelo. Isofix é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui um detalhe interessante, o banco é bipartido. Você apertando essa alavanca, você consegue escamotear o banco tanto do lado esquerdo e direito. Então dá para aumentar a capacidade de carga, que caso você queira levar algo maior. Também algo interessante aqui é o trilho. Você aperta aqui, consegue puxar mais à frente, como eu fiz com esse daqui. Então realmente fica mais espaço. Você consegue também, puxando essa alavanca, deitar mais o banco, fica mais inclinado e traz mais conforto para você que está utilizando. Isso realmente é interessante. Os detalhes aqui do revestimento das portas, tudo em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido preto, com a inscrição SW4 cinza, com esse detalhe cinza também, e os puxadores cromados. Essa peça com um detalhe em black piano, acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Esse detalhe aqui com um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição SW4, virando aqui ao outro lado. Esse botão vermelho para você acionar uma chave aqui, o detalhe no estacionamento para acionar o alarme e você encontrar o carro de uma maneira mais fácil. Uma segunda opção de abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Contamos com ajuste elétrico tanto do lado do motorista e passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo de altura das pernas, o ângulo de altura dos bancos também, e aqui também a parte aqui para você estar inclinando as costas para frente ou para trás, para deixar de acordo com o que você deseja. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 SRX Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Tela aqui que aparece o detalhe aqui em azul e a novidade aqui para o interior do modelo. Uma multimídia de 9 polegadas com um sistema Harman Kardon e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Temos 4 botões físicos aqui ao lado, parte aqui da mídia, você consegue estar tendo a opção de AM, FM, USB, Bluetooth e projeção de tela e atendimento de telefone celular via Bluetooth. Também a opção aqui para você fazer o pareamento do seu aparelho smartphone via Bluetooth. Opção com um veículo aqui com os informativos de rota, consumo de combustível e o histórico do consumo, e as informações aqui você tem até autonomia. Consigo rodar 71 km com um diesel que eu tenho aqui no tanque. Então realmente é interessante. Configurações gerais, você consegue ver os dispositivos, equalização de som para você colocar de acordo com o que você deseja, sistema e as partes dos veículos aqui que você consegue fazer a interação. Aqui a novidade, que ficou bem fácil para você utilizar, o botão Android Auto e Apple CarPlay. Clicou aqui, ela vai fazer a conexão via sem fio se o seu smartphone for compatível com a tecnologia, e você consegue fazer a utilização simples e fácil. Realmente ficou bem interessante. Aqui nós temos também um sistema JBL, são 11 alto-falantes com um sistema de som com muita qualidade. Ela não tem mais TV digital e nem GPS integrado. Por conta dos dois sistemas aqui, Android Auto e Apple CarPlay, você consegue fazer a utilização do GPS através do seu aplicativo do smartphone. Todo detalhe aqui em couro, bem macio ao toque, com essa parte cinza,
botão Start-Stop para você fazer ignição no veículo, console central com esse detalhe em black piano e também preto fosco, e essa parte aqui já é em cinza, com imitação de madeira, fica bem bonito. Ar-condicionado que é do tipo digital, com 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui nós temos o fluxo do ar-condicionado que você consegue aumentar ou diminuir, também onde você vai direcionar esse fluxo, o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e também para estar ligando lá na parte traseira do modelo e aquecedor do vidro traseiro. Mais abaixo aqui nós temos o seletor de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. A parte aqui também com esse botão para você estar fazendo a descida em rampa. Vamos supor que você está em off-road, um terreno muito acidentado com pedras ou muita lama, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para que você possa fazer a descida ali automaticamente sem colocar o pé no freio. Traz muita segurança. Ventilação nos bancos dianteiros com 3 opções aqui de velocidade e também uma tomada USB para você conectar seu pendrive ou recarregar seu celular para utilizar da forma que você deseja, e também uma tomada 12 volts. Aqui você tem um nicho para estar utilizando. Apertando aqui você tem 2 porta-copos como opção, e o detalhe aqui prata, câmbio automático que é tipo sequencial de 6 velocidades. Câmera de ré que faz parte do sistema 360 graus, ela vai aparecer aqui a parte traseira e aqui o ângulo 360 graus, e você tem a inclinação também aqui com as linhas dinâmicas, com um ângulo para você estar facilitando na hora de estacionar. Apertando aqui só a parte traseira que ela vai aparecer, ou você volta aqui para o ângulo normal. Deixando na opção P ou neutro, você vindo aqui no painel você tem a opção Viem. Aí você apertando essa opção, ela aparece aqui a parte frontal do veículo, apertando mais uma vez parte esquerda e direita que está posicionado nos retrovisores, e apertando o botão mais uma vez ela volta para a tela inicial. Falei para vocês dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. Então quando você se aproxima de um objeto, ela vai aparecer aqui o alerta de proximidade, tanto na parte traseira e dianteira, e aqui você tem o ângulo de esterçamento da roda, para não encostar na guia, ou o uso em off-road também facilita de certa forma. Descendo para o modo drive, colocando para o lado esquerdo, trocas de marchas aqui que nós temos manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para que você utilize como um freio motor, ou para colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou ultrapassagem com o motor mais cheio. Freio de estacionamento que continua sendo manual. Temos aqui os modos de condução: modo eco para trazer mais economia, modo normal e modo esporte. O esporte ele vai trazer um giro maior, a parte de trocas de marcha do sistema automático aqui que nós temos no modelo, para você ficar com um giro mais alto. Temos o botão aqui para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS, e também o botão para estar desligando o bloqueio do diferencial traseiro. Isso facilita em off-road. Descansa-braço revestido em couro, com uma linha aparente, bem macio ao toque, e também todo esse espaço aqui no seu interior você consegue estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, ela tem um revestimento em couro com uma linha aparente, essa parte mais lisa, e toda a parte perfurada do centro até mais acima. Essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho que quando você puxa acende a iluminação aqui na parte do teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto, um carro vindo atrás de você à noite. Isso é um item de segurança interessante. Também porta-óculos e a iluminação que nós temos aqui em LED também. Esse botão para você estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico no interior do veículo, caso você queira deixar algo que se mova aqui no interior, tem como você estar fazendo isso para que não dispare o alarme do veículo. Porta-luvas, nós temos aqui todo revestido em couro, a inscrição SW4, que já é o botão que você aperta. Esse aqui é um porta-luvas menor, porém ele é climatizado. Basta você puxar essa parte aqui para que ele mantenha climatizado uma fruta, no caso uma bebida, para o seu consumo. Mais abaixo nós temos um outro porta-luvas. Apertando o botão ele desce aqui bem devagar e já tem um espaço maior para você utilizar. Porta-copos aqui também, a saída do ar-condicionado com detalhe prata, Twitter com sistema JBL, nós temos ali a parte com
a inscrição e também ali no alto-falante, a alça aqui para o passageiro, todo o acabamento aqui é em preto fosco e com plástico rígido. Aqui é em black piano com a saída do ar-condicionado e o relógio digital que facilita para que você não dê partida no veículo no campo ou na lida, isso realmente ainda favorece. E também todo o revestimento em couro aqui, as partes da frente do painel. Na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, 4 vidros com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui dos retrovisores que facilita, regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui nós temos porta-copos para o motorista, a alça e, como eu falei para vocês, alto-falante com a inscrição JBL, e a inscrição aqui também realmente é um som de muita qualidade. Na parte do painel nós temos os comandos aqui. Esse comando aqui mais acima com essa luz verde faz parte do sistema de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade. Você consegue desligar ou ligar os sensores. Essa tecla idle up, em dias mais frios, ela vai regular a marcha lenta ali do motor para que você dê partida mais fácil. Aqui uma terceira opção de abertura do porta-malas, a tecla VIN, como eu falei para vocês anteriormente, e aqui o botão do sistema DPF. O sistema DPF ele funciona de forma automática para fazer a filtragem do diesel. Você vai perceber que o conta-giros ali vai aumentar um pouco, esse processo demora de 8 a 10 minutos. Ou ele aparece uma mensagem ali, aí sim você aperta para que possa estar fazendo essa opção do DPF. Mais abaixo aqui nós temos o detalhe com a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. Sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e profundidade, e nós temos aqui todo esse acabamento em couro aparente, essa parte aqui imitando do console central que é cinza, e também o controle aqui do volante que é multifuncional. Comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, os comandos referentes ao computador de bordo do modelo, e ela tem Toyota Safety Sense, então traz muita segurança. E essa alavanca mais abaixo, que faz parte do sistema de controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e você não percebeu um veículo à sua frente diminuindo a velocidade. O carro vai reduzir a velocidade automaticamente, se igualando à velocidade do carro que está à frente, traz muita segurança. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária do modelo. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito ou esquerdo, ela vai soar um alerta sonoro e visual quando você sai da faixa de rodagem. E no caso vai facilitar bastante para que você permaneça na faixa de rodagem. E aqui o mais interessante, que é o sistema pré-colisão. Esse, você mantendo ativado, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. E numa situação de risco, ela também vai soar um alerta sonoro e visual para que você saia dessa situação de risco iminente. Ela vai soar esse alerta, e aí você, no caso, não tendo ali a parte desse risco, ela vai fazer a frenagem autônoma, trazendo mais segurança para você que está utilizando o modelo. Realmente é bem interessante. Aqui nós temos as mudanças de marcha do pedal shift no volante, também para você fazer as trocas manuais, e o painel com uma iluminação branca e os detalhes azuis. E aqui nós temos conta-giros, medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros, e velocímetro. Aqui nós temos a iluminação azul, que é essas duas partes em LED, tela de 4.2 em TFT. Então nós temos o indicador do câmbio aqui, que também você consegue estar fazendo a verificação, e as informações do veículo mais acima, como eu vou mostrar para vocês agora. Então nós temos velocímetro digital, também o ângulo de esterçamento das rodas, como eu falei para vocês anteriormente, comparação de consumo e modo de economia, aqui o indicador do modo de economia com tempo de partida, cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado para você fazer o acompanhamento. A autonomia aqui, com também o detalhe que ela consegue rodar aqui 70 km com o combustível que eu tenho no tanque, odômetro total, trip A, trip B e também a parte de consumo instantâneo. Colocando para o lado direito uma bússola informativa para facilitar em off-road, para o lado direito mais uma vez uma pasta aqui com opção de música que você está ouvindo na FM ou no seu aplicativo no smartphone, para o lado direito mais uma vez sistemas de segurança que estão ligado e desligado, e aqui para o lado direito você tem todas as mensagens e alertas que são importantes no veículo. Colocando para o lado direito mais uma vez, nós temos as configurações gerais, e aqui nós temos o BSM, que ativando aqui nós temos sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Isso realmente facilita. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês
do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Joilton Santos, da cidade de Siriri, lá no Sergipe. O segundo salve do canal vai para Roberto Silva, da cidade de Pirpituba, lá na Paraíba. O terceiro e último salve do canal vai para Leonardo Gonçalves, da cidade de Padre Paraíso, lá em Minas Gerais. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!